Ao revermos a história, descobriremos que muitas revoluções varreram o planeta, muitas revoluções varreram o mundo. Mas para quê? Preparando as pessoas para que a igreja do Senhor fosse restaurada nos últimos dias? Uma das maneiras mais importantes pelas quais o Senhor preparou o mundo para a restauração de seu evangelho foi uma revolução manuscrita, que se deu com a invenção e o uso do papiro e do pergaminho. O pergaminho, feito de couro animal, foi usado em tempos antigos e no início da era moderna como superfície de escrita. Os mais antigos exemplares conhecidos da Bíblia hebraica, que é o Velho Testamento, a Bíblia hebraica, e muitos importantes exemplares posteriores da Bíblia foram preservados em pergaminho. O papiro, feito do caule da planta de papiro, é outro material usado antigamente como superfície de escrita. Os mais antigos exemplares dos livros do Novo Testamento estão preservados em papiro. Esses materiais de escrita facilitaram em comparação com a escrita em pedra ou em tábuas de argila. Essas tábuas de argila fixavam bem, mas os papiros eram superiores a isso. O trabalho dos escribas de registrar as palavras de Deus recebidas por intermédio de profetas e apóstolos inspirados. Usando esses materiais de escrita, inúmeros escribas desconhecidos copiaram, transmitiram e preservaram diligentemente os escritos sagrados em muitas cópias, de modo que a chama da fé jamais se extinguisse. Nós podemos ver que tudo foi facilitado quando saiu da pedra, escrito em pedra, ou escrito em tábuas de argila, por papiros. Aí mudou muito. Fiquei sabendo recentemente, por exemplo, que há mais de uma centena de manuscritos do Evangelho de Mateus em grego, fecha aspas, além de muitos outros manuscritos bíblicos produzidos na Idade Média em pergaminho. Sabiam sobre isso? Eu fiquei sabendo, eu achei muito curioso isso daí. Como é possível? A Revolução Impressa, vamos falar sobre o Gutenberg. Como sempre ponderei, o Senhor inspirou outro passo monumental na preparação do mundo para a restauração do Evangelho. A restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho de salvação. Quando um ourives alemão chamado Johannes Gutenberg, era um ourives alemão, adaptou a tecnologia da impressão criada na China, que foi criada lá, para produzir a prensa gráfica em 1439 a 1440. Gutenberg foi um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso, do Altíssimo, para ampliar o conhecimento, o entendimento e a fé religiosa do mundo. Sua invenção desencadeou a Revolução Impressa, que mudou o mundo para sempre. O que Gutenberg fez mudou o mundo para sempre, facilitando a ampla circulação de ideias, informações que se tornaram agentes, entre aspas, da mudança, fecha aspas. Agentes da mudança, entre aspas. Os estudiosos estimam que havia cerca de 30 mil livros na Europa na época em que Gutenberg publicou a Bíblia em sua prensa gráfica. 30 mil livros na Europa. No espaço de 50 anos após sua invenção, estamos falando 50 anos após a invenção da imprensa, foram encontrados mais de 12 milhões de livros na Europa. A Reforma Protestante, por exemplo,
utilizou a invenção de Gutenberg para divulgar suas ideias e levar a Bíblia para as pessoas comuns de um modo que nenhuma geração anterior sequer havia imaginado. Foi uma revolução alfabetizadora. Por quê? Vamos falar sobre isso. A revolução impressa, eu estou falando muito sobre a revolução impressa porque a prensa de Gutenberg foi uma revolução. A revolução impressa alimentou e foi alimentada pelo aumento do índice de alfabetização das pessoas e pela crescente avidez das pessoas comuns da Europa, em ler as palavras sagradas das Escrituras em seu próprio idioma. Sabiam? A Bíblia em latim, lembra a Vulgata de Jerônimo? A Bíblia em latim, traduzida do grego e do hebraico no século V depois de Cristo, tinha sido a Bíblia oficial da Igreja Católica Ocidental por 1000 anos, a Vulgata. Durante séculos, muitos europeus aprendiam a respeito da Bíblia basicamente por meio dos sermões proferidos pelos sacerdotes. Eles só aprendiam sobre a Bíblia por meio de sermões que esses sacerdotes davam, principalmente os padres. Mas nos séculos XV e XVI, os reformadores religiosos criaram novas traduções da Bíblia nos idiomas comuns da Europa, como o alemão, o italiano, o inglês, o espanhol e o francês. Essas traduções geralmente se baseavam em textos originais hebraicos e gregos, e não na Bíblia em latim, que foi escrita por Jerônimo. Permitiram que dezenas de milhares de leitores vivenciassem as histórias e os ensinamentos da Bíblia no quê? Em seu próprio idioma. Lutero, que nasceu em 1483, por exemplo, foi um dos líderes da publicação da Bíblia na linguagem de sua época. Sua tradução alemã foi publicada em 1534, um ano fundamental na história do cristianismo no Ocidente. A crença que Lutero tinha no poder das Escrituras ajudou a promover a reforma protestante. Outros reformadores promoveram a instrução para todos, de modo que todas as pessoas tivessem a oportunidade de ler as Escrituras elas mesmas, sem depender de um padre ou de um sacerdote. Alguns líderes religiosos ficaram preocupados com a possibilidade de a leitura disseminada da Bíblia levar a heresias, ao enfraquecimento da autoridade da igreja e até a instabilidade civil. Vocês sabiam disso? Como eles reagiram? Prendendo, torturando e até condenando à morte muitos que foram descobertos traduzindo a Bíblia para a linguagem comum da época, ou que tivessem traduções das Escrituras em linguagem comum. Vamos falar de William Tyndale, nascido em 1494, entrou em cena durante o corajoso trabalho de Martinho Lutero na tradução da Bíblia para o alemão. Ainda jovem, Tyndale concedeu a ideia de criar uma versão nova e melhorada da Bíblia, com base no grego e no hebraico. Por volta de 1523, procurou a ajuda e o incentivo do bispo católico de Londres. Ele procurou esse bispo católico lá em Londres para criar essa versão, mas o bispo católico vigorosamente rejeitou Tyndale. Como a tradução da Bíblia havia sido proibida pela Convocação de Oxford em 1408, Tyndale, como alguns preferem, precisava de permissão oficial para prosseguir sem interferências. Dedicado à tarefa de traduzir a Bíblia para o inglês, Tyndale começou a trabalhar secretamente e terminou de traduzir o Novo Testamento em 1525. Impressa em Colônia, Alemanha, a tradução de Tyndale foi contrabandeada para a Inglaterra, onde estava sendo vendida no início de 1526. Por fim, Tyndale, como muitos outros homens e mulheres condenados à morte por quererem que as pessoas comuns tivessem acesso às Escrituras em seu próprio idioma, foi amarrado a uma estaca e estrangulado no início de outubro de 1536,
Não obstante a morte de Tyndale, sua tradução para o inglês sobreviveu, porque palavras, frases e trechos inteiros de sua tradução foram incorporados à versão do Rei Jaime, o King James Version. A versão do Rei Jaime, ou do King James Version, publicada em 1611, foi oficialmente adotada pela Igreja Anglicana e veio a influenciar a restauração do Evangelho de Jesus Cristo de várias maneiras importantes. Era a Bíblia inglesa mais amplamente lida na época do século XIX. Não tinha outra. E nós devemos ser gratos a essas pessoas que deram a vida.